Olá, amigos e alunos do Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do país. É um prazer estar com vocês novamente na nossa aula agora de empreendedorismo, terceira aula que nós temos aqui no nosso módulo, então, de empreendedorismo. E é um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Bem, nós falamos nas aulas anteriores da importância do empreendedor, dos tipos, e chegou o momento da gente falar de algo muito importante para qualquer empreendedor, que é o momento de criação e inovação, o momento de concepção de ideias. Algumas pessoas têm dificuldade em conceber novas ideias ou ideias criativas em cima de algo que já existe. Então essa aula vai ser bacana para ajudar você a pensar o que realmente é uma ideia e o que realmente é uma oportunidade. Ambas se confundem. Às vezes você pode ter uma ideia que não vai se tornar uma oportunidade. Em algumas outras vezes você pode ter uma oportunidade que sim veio de uma ideia e que vai realmente trazer sucesso para o seu negócio. Então, ou ainda, calma, quando eu falo de negócio, não estou só falando de quem vai formar um próprio negócio, já discutimos isso, né? Quando eu falo de negócio, estou falando de pessoas que querem mudar o ambiente em que vive, quer seja no seu negócio particular, quer seja na sua profissão, quer seja em qualquer outra circunstância, né, que você atue. Portanto, fiquem ligados na aula de hoje. Vamos lá começar? Bem, pense em algo inovador que você já criou, que você deseja criar para a tua atividade hoje, né, de forma empreendedora. O que te levou a ter essa ideia? Ou a criar essa ideia? Foi uma necessidade que você viu no mercado? Foi uma necessidade que você sentiu como consumidor ou usuário desse sistema ou desse serviço que você proporciona? Ou foi o que você ouviu das pessoas ao seu redor como críticas, sugestões sobre o assunto? Bem, é importante você pensar o que te levou a ter essa ideia para ver se ela tem sustentabilidade, se ela realmente se sustenta. Se ela for uma coisa muito particular ou se esse desejo você já ouviu e viu que ouviu as pessoas, ouviu você mesmo, por exemplo, e já foi pesquisar e viu que realmente era um desejo ou uma necessidade de mais pessoas. É bacana você pensar nisso e avaliar, porque é importante a gente entender qual é o processo de concepção das nossas ideias. E existem alguns fatores que influenciam o processo empreendedor. Nós vamos ver no esquema da aula aqui agora, eu vou colocar para vocês esses fatores, rapidinho, é só uma tela breve, para mostrar para vocês que fatores são esses que influenciam o processo empreendedor. Vejam aí comigo. Então, o primeiro fator são os fatores pessoais, que dão também margem a fatores sociológicos, fatores de ambiente e fatores organizacionais. Segundo Dornelas, um autor muito conhecido que fala sobre empreendedorismo, esses são os 4 fatores que vão complementar, são os 4 fatores que vão trazer essa ideia para sua mente e também vão proporcionar que você transforme-as talvez em oportunidades. Então vamos falar de cada uma delas e agora eu vou começar falando para vocês a respeito das ideias relacionadas aos fatores pessoais. O que pode influenciar o empreendedor com respeito a fatores pessoais é a realização pessoal, a necessidade de assumir riscos, a insatisfação com o trabalho ou até o receio de ser demitido, ou a demissão propriamente dita. Alguns fatores pessoais como esses proporcionam que você, crie ideias. Venham aquelas ideias interessantes na sua mente. E no campo sociológico, o que é que pode te levar a ter ideias? Vamos já falar delas. Mas antes, ainda só falando um pouquinho aqui do campo pessoal, que já ia esquecendo de falar para vocês, existem também os valores pessoais, a sua idade, educação, experiência, maturidade. Talvez as ideias que você tinha quando era criança não são as mesmas que você tem hoje. Então, esses fatores, como idade, maturidade, experiência, também vão te auxiliar a conseguir, então, influenciar, terem boas ideias no ambiente profissional. Vamos para o próximo? Agora sim, os sociológicos, né? Aspectos sociológicos. Pois bem, alguns aspectos que podem fomentar, então, né, essa questão do conhecimento, né, da ideia, da concepção delas, são os aspectos sociológicos, que podem vir através do network, ou seja, contato com várias pessoas, e aí as pessoas vão falando o que desejam, o que já viram em outros países, o que viram de inovação que foi atrativo, a sua própria equipe, a influência dos seus pais, assim como a influência da equipe que você trabalha, a influência dos seus pais pode contaminar positivamente a sua concepção de ideias e aí você está mais disposto a olhar por esse âmbito. Ou se antes você não tinha constituído sua própria família, agora constituiu, a família também é um fator que ajuda a desenvolver e a conceber ideias. Então, fatores sociológicos como esses são bem interessantes. Também modelos. Vamos falar no próxima aula
na aula 4. Inclusive, só dando aqui uma parêntese, na aula 4 nós vamos falar de alguns casos de sucesso empreendedor, da mídia, eu vou falar de alguns para vocês, mostrar alguns vídeos bacanas. E vamos ter nossa primeira avaliação, nosso trabalho, tá? Na próxima aula, que é a aula 4, certo? Então, junto com esses cases de sucesso, depois a gente vai ver o trabalhinho e eu vou explicar tudo para vocês lá. Mas, como eu estava falando, há modelos de pessoas que você vê na mídia, na atualidade, na tua vizinhança, enfim, que a gente até comentou em outros momentos, que também te inspiram e só fazem parte dos aspectos sociológicos. Então, vimos aqui quais são os aspectos pessoais e quais são os aspectos sociológicos que impulsionam, que fazem com que você tenha ideias. E agora vamos ver, então, os fatores ambientais, né, do ambiente, e fatores também organizacionais. Bem, com respeito a fatores do ambiente, a gente pode listar alguns, como, por exemplo, oportunidade, que apareceu, a competição, né, que existe às vezes entre clientes, fornecedores e afins, né? Os próprios clientes nos dão essas oportunidades, né, e nos inspiram. Também advogados, os recursos que você dispõe também são meios que podem te ajudar, então, a ter essa concepção de ideia. Ainda, além dos clientes, né, e também dos advogados e dos recursos, a gente pode falar dos fornecedores, dos investidores, próprios bancos, políticas públicas e a criatividade, o que está rolando de assunto no momento, pode te inspirar. Então, o ambiente ao teu redor, ele pode te motivar a isso. Às vezes, antes você estava atrelado a um ambiente bem diferente do que você vive hoje, e esse ambiente proporcionou ter novas ideias. Às vezes, você mudou de estado, de cidade, de casa, de vizinhança. E isso fez com que essa mudança de ambiente gerasse uma criatividade para que você pudesse, então, assim, observar, né, e conhecer outras informações bacanas. O quarto, né, e último fator que influencia são os aspectos operacionais. De novo, entra aí a sua equipe profissional e também a estratégia que a tua empresa, ou o segmento que você atua, ou então o serviço que você oferece para oportunismo. A estrutura, os produtos e serviços, como já falamos, e também a cultura. Gente, a cultura do local onde você está, da organização, da empresa, do hospital, enfim, não importa qual seja a área, né? Ela influencia muito para o teu processo criativo e as tuas ideias. Algumas ideias, às vezes, são tolhidas ou limitadas pelo local onde você está atuando. E outras, às vezes, são muito específicas por causa dele. Então, precisa conhecer direitinho para mensurar essas ideias, tá? Agora, além desses fatores pessoais, sociológicos, ambientais e organizacionais, existem outros fatores que influenciam o processo empreendedor. E esse fator é o talento. A gente fala de talento e as pessoas ficam assim com a cara assim meio torta, né, para esse lado. Mas por quê? Porque as pessoas acreditam que talento tem a ver com um dom que a pessoa tem, que ninguém mais pode ter, que a transforma numa pessoa totalmente diferente das outras, e não é bem assim. O talento é muito importante para o empreendedor, mas ele resulta da percepção, direção, dedicação e muito trabalho das pessoas que estão envolvidas nesse processo e que querem fazer acontecer. Então não é mérito só de uma pessoa que nasceu iluminada ter talento. Você pode desenvolver o seu talento. Afinal, se eu tenho um talento e não o coloco em prática, ele fica guardado. Quantas pessoas talvez tenham uma ótima voz, mas não têm vontade de ser cantores? Então, o talento está ali guardado. O talento precisa ser exercitado. E já há outras pessoas que não nasceram com essa boa voz, talvez, fizeram aula de canto e fizeram outras preparações, tiveram um bom estúdio, né, bom acompanhamento e conseguiram, então, cantar. Acontece. Então, o talento é algo que precisa ser desenvolvido. Onde existe esse talento, há oportunidade de crescer, diversificar e desenvolver bons negócios e serviços. Mas, olha o ponto de atenção, ponto de alerta. Talento sem ideias é como uma semente sem água. Floresce, murcha. Alguns até podem até durar algum tempo, mas não tem, como eu falei para vocês, sustentabilidade. Não tem crescimento e desenvolvimento. Agora, quando o talento, além de ideias, ele é acrescido ou somado à tecnologia e as pessoas têm boas ideias viáveis, o processo empreendedor ele flui naturalmente. Ele fica na iminência de ocorrer. Então, o talento ele precisa ser desenvolvido, precisa de tecnologia, mas, acima de tudo, precisa também das pessoas com essas ideias viáveis para que eles possam acontecer. Mas existe a necessidade de um combustível, né? Eu falei lá da semente sem a água, sem ser aguado. Mas existe também a necessidade de um combustível. Que seria qual? Que seria
a importância do capital. Afinal, para que o negócio ele saia do papel, precisa de dinheiro, é fato. Então, precisamos de capital para desenvolver bem o nosso negócio. E, através do capital, conseguimos, então, tirar do papel aquele investimento intelectual que tínhamos há muito tempo. Mas é óbvio, né? Não sejamos capitalistas ao extremo e não vamos dizer que tudo está centralizado no capital. O capital ele é extremamente importante. Mas após o capital, o componente final, imagina que a gente está fazendo aqui, ó, né, a nossa ideia empreendedora. Já falamos aqui de vários componentes. E o componente final que você tem que botar a pitada dele lá é o know-how, que foi um assunto que nós comentamos em aulas passadas. O conhecimento e a habilidade de fazer acontecer, as informações que você aprendeu, que você desenvolveu, elas vão convergir em um mesmo ambiente, juntamente com o talento, com a tecnologia e o capital. Então, capital, talento, tecnologia, pessoas com ideias sem know-how, não tem sustentabilidade. Então, foquem no desenvolvimento do conhecimento de vocês. Ele é excepcional para que a gente possa, então, assim, conseguir ter um negócio de sucesso. Vamos ver através dos livros, né, como esses fatores que eu citei para vocês são importantes. Vejam a tela a seguir, que fala dos fatores críticos para o desenvolvimento econômico de um bom negócio ou de uma boa ideia empreendedora. Vejam aí que, no primeiro lugar, na tela, está talento, que se referem às pessoas. 2, tecnologia, que refere-se às ideias. 3, capital, que tem a ver com os recursos. 4, know-how, que tem a ver com conhecimento. Esses 4 componentes convergem e se direcionam para negócios de sucesso. Então, essa tabela que eu trouxe desse livro, que eu coloquei a referência para vocês no slide, né, menciona o quanto é importante essas quatro ferramentas. Agora é o momento do aluno parar, pensar e refletir. Tenho esses 4 componentes para ter uma ideia empreendedora? Suelen, eu tenho 3, tenho 2, não tenho os 4, tenho 1. Então, não importa quantos você tem. Importa quantos você está dedicado ou decidido a ter. Porque se você conhece os 4 e percebe que falta 1, ou faltam 3, ou faltam todos, mas está decidido a tê-los, trabalhe-os. Como eu já falei, ninguém nasce empreendedor, ninguém nasce talentoso, né? Porque o nosso talento quando criança é chorar, pedir para comer, né? Essas coisas. Então, já falei para vocês isso em outras aulas. Por isso é muito importante que vocês conheçam essas 4 ferramentas e queiram puxá-las para vocês. E assim, não enxerguem essas 4 ferramentas só nos outros. Eu acho muito importante que para desenvolvê-las vocês enxerguem realmente em pessoas que vocês admiram com aparência empreendedora. Fato. Excelente. No entanto, ao admirar nos outros, vire o espelho para você e veja, né, o que é que dessas tarefas empreendedoras, dessas ferramentas empreendedoras eu tenho. Aí, ao virar para você, você pode se autoanalisar. Seja realista com os seus defeitos, mas também seja realista com as suas qualidades e com as suas ferramentas empreendedoras que já dispõe, tá? Bem, ainda continuando, para falar desse plano de negócios, né, ou desse negócio que proporciona sucesso, nada adianta se o empreendedor fizer algo que conhece profundamente, mas que apresenta saturação no mercado. Ou apresenta uma infinidade de concorrentes que já fazem melhor, mais barato. Suelen, mas existe não sei quantas lojas vizinhas numa mesma rua de venda de carros. Existe não sei quantas lojas vizinhas numa mesma rua de aluguel de roupas de noiva. Mas, certo, é a mesma coisa, mas nós estamos falando de empreendedorismo, de inovação, de sair da linha de conforto. E aí, o que eu estou mencionando para vocês? Se essas lojas existem naquele determinado ambiente, corredor da sua cidade, isso existe porque há demanda. Pode ter certeza. Porque aqui nós estamos falando que se você fizer e já houver uma saturação do mercado, como já existem muitos ambientes, por exemplo, no Brasil teve uma moda, né, que ainda persiste, mas que já se evidencia há um certo tempo a saturação do mercado, que é a venda de açaí. Muitas pessoas amam, outras odeiam, mas, né, existe uma saturação desse mercado. Então, será que vale a pena ainda empreender nele? Talvez você levante a mão e diga, professora, vale porque eu vou empreender lá no local onde eu percebi que não tem, ou que ainda não chegou. Existe. Mas no mercado como um todo, já há uma saturação.
né? Então é importante a gente fazer uma análise do mercado. Não adianta ter a ideia, o talento e todas as ferramentas e querer muito se você já observou que o mercado vai andar contra você. Então, conhecimento aliado à experiência e as oportunidades ou necessidades do mercado vão te proporcionar o melhor negócio, que nem na imagem que eu coloco aqui do lado, só para vocês ficarem atentos e pensando sobre isso. Além do conhecimento técnico do produto ou serviço que você vai produzir, né, é muito importante que o empreendedor também tenha informações para reunir sobre o mercado que ele vai atuar e também a expectativa dos clientes. Mais na frente, no decorrer do curso, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de como mensurar resultados ou como fazer uma avaliação. Vou falar para vocês um pouquinho de matriz de SWOT ou matriz fofa. E aí vocês vão poder entender melhor como fazer isso. No universo do empreendedorismo, tem muitas maneiras de fazer isso e eu vou citar isso nas aulas mais à frente. Não vai ser em 7 encontros que nós vamos ter aqui, que eu vou conseguir lidar com todas as informações para vocês. Existem informações bem mais complexas, mas eu vou dar um overview geral de como isso acontece, né? De como vocês podem avaliar melhor o mercado. E existem hoje consultorias e muitas empresas que ajudam nesse serviço. E a internet também dá boas indicações de como vocês podem fazer essa avaliação criteriosa e precisa, né, do comportamento do mercado, tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho da concepção de ideias, que é o que a gente está interessado nessa aula de hoje, já que falamos um pouquinho de quais são as ferramentas que contribuem para a gente conceber as ideias. Bem, segundo um dos autores famosos do empreendedorismo, o Dolabella, identificar e agarrar uma oportunidade é, por excelência, a grande virtude do empreendedor de sucesso. Mas é necessário que o pré-empreendedor, que é esse momento que você está antes de empreender, desenvolva a capacidade de distinguir ideia de oportunidade. Sim. E como é que a gente distingue ideia de oportunidade? Praticando. E é isso que eu quero que vocês façam, né? Pratiquem. A ideia, por si só, ela é algo livre, ela é espontâneo, que não tem um comprometimento, por si só, em dar necessariamente certo, né? Então, a ideia é algo que surge, ninguém precisa saber, parafraseando aí Lulu Santos, né? O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Então, a ideia é algo que surge. Se você quer colocar em prática, se você não quer, se você acha interessante ou não, ela é espontânea, ela é livre, ela pode surgir a qualquer momento. Não necessariamente você precisa dar vazão a ela. Ela é fruto da criatividade, da descoberta, das viagens, das experiências, das escolhas, de tudo aquilo que você coletou no decorrer da tua vida, pessoal e profissional. Já a oportunidade, meus lindos, a oportunidade é uma ideia trabalhada. Você teve a ideia que surgiu lindamente, espontaneamente, de uma forma, né? Como é que eu posso dizer? Livre. Mas aí você quis trabalhar a sua ideia. E aí gerou uma oportunidade. Você levou tempo, você gastou tempo, se dedicou a ela. Então, oportunidade é uma ideia trabalhada, analisada, calculada e, se possível, também testada. E que tem chances de sucesso, porque vai envolver uma análise econômica de investimentos e retorno em potencial. Então, viu como a oportunidade é algo muito mais robusto do que propriamente a ideia. Ela leva mais tempo e dedicação por sua parte. Então, fique atento a elas. Atrás de uma oportunidade, sempre vai existir uma ideia. Mas depois de uma ideia, nem sempre vai existir uma oportunidade. Entendeu aí a diferença? Então, atrás da oportunidade que surgiu, teve uma ideia lá que foi trabalhada, suada, sonhada, mas nem sempre por você ter tido uma ideia, você vai gerar uma oportunidade, certo? Mas apenas um estudo de viabilidade que pode ser feito através de um plano de negócios vai indicar o potencial daquela ideia em se tornar oportunidade. Por isso, fiquem atentos, né? Também vou tentar aí nas próximas aulas, mais à frente, falar a respeito do plano de negócios, junto com o que eu for falar também de avaliação de potencial, essas coisas. E aí vocês vão ver a importância desse plano. Nós passamos a vida inteira fazendo planos para coisas pessoais, sem, como é que eu posso dizer, documentá-los. E às vezes esses planos fogem da nossa mente. Passa um ano, 2, 3, a gente não realizou nada. E as empresas passam a vida inteira nos pedindo planos. Desde a marcação de uma consulta, é um plano de algo que vai acontecer na frente, até a ata de uma reunião, de um projeto que está sendo colocado na sua empresa. Então, não importa, a gente faz planos de negócios para outros e às vezes não faz para si. Então, uma ideia em si só, ela é inerte, não tem valor em termos práticos.
Já a oportunidade é uma ideia que está vinculada a um produto ou serviço que agrega valor ao consumidor, a quem vai usufruí-lo, seja através de uma inovação ou seja através de uma diferenciação. Então, veja como a ideia ela pode transformar a oportunidade em algo mais robusto, que agrega valor. Uma das mais conhecidas formas de estimular a criatividade e também a geração de novas ideias é o método conhecido como brainstorm. Se vocês não conhecem essa palavra de origem inglesa, podemos traduzir para o português de uma forma mais literal como tempestade cerebral ou tempestade de ideias. O brainstorm ele acontece comumente em muitas empresas. Às vezes nós dizemos um tema e vocês começam a colocar em prática. Exemplo, talvez eu diga para vocês assim, ética. O que vem à tua mente quando falo de ética? Aí você diga, moral, caráter, políticos, falta de ética, código de ética, médicos, ética médica. Você vai começar a fomentar palavras que na tua mente você associa como ética, né? Ou que te lembram, né, quando você fala essa palavra. O brainstorm é isso, uma tempestade de ideias. Eu vou falar aqui de um assunto, como tornar esse processo mais rápido, inovador, interessante, atrativo, dependendo do segmento que você trabalha e do serviço que você oferece ou produto que comercializa. E aí você começa a falar de diversas informações, né? E aí essas diversas informações que as outras pessoas vão fomentando, falando para você, você vai anotando e ao final, quando você olhar para aquelas inúmeras palavras, você vai observar o que mais se repete, o que expressa realmente o desejo do público. Então, a tempestade de ideias, ou tempestade cerebral, ela ajuda muito no processo criativo e desenvolvedor de oportunidades. Esse brainstorm, ele se baseia no fato de as pessoas serem estimuladas a gerar novas ideias quando estão reunidas em grupo. Então, por isso que eu falei para vocês na aula anterior que empreendedores não são lobos solitários. Não são pessoas que não gostam de trabalhar em equipe. Necessita-se trabalhar em equipe para poder, então, gerar essas novas ideias. Um brainstorm, por exemplo, só pode ser feito com uma equipe, com um grupo de pessoas, tá? Agora, que outros fatores podem ajudar, então, no processo de concepção de ideias? Eu fiz aqui uma lista para vocês, né, que vocês podem consultar. Eu até pretendo colocar aqui na tela para vocês acompanharem, porque é uma lista com vários tipos de concepção de ideias. E aí eu queria que vocês fossem acompanhando comigo a leitura delas, porque aí vocês podem identificar em alguma dessas listas, algum desses meios na lista, maneiras de vocês conceberem novas ideias. Então vamos ver juntos, tá? Vamos lá. Então, a gente pode conceber novas ideias por negócios existentes. Pode haver excelentes oportunidades em negócios que estão, às vezes, em falência. E é lógico que bons negócios são adquiridos pelas pessoas próximas, né? Como empregados, diretores, clientes e fornecedores. Então, fiquem atentos aos negócios que já existem. Também, franquias e patentes. Existem muitas oportunidades de negócio em franquias. Então, você pode empreender com um produto ou desenvolvendo uma franquia que já existe. Também, a licença de produtos, que é uma fonte de boas ideias. Também seria interessante você assinar revistas, né, da área. E essa assinatura, obviamente, não é mais aquela assinatura de papel, né? Porque a gente não acumula mais papel em casa. Mas pode ser uma assinatura de revistas eletrônica, virtual, para você ter acesso a essas informações. Corporações, universidades e institutos de pesquisa não lucrativos podem ser excelentes fontes de ideias. Também tenha por hábito visitar feiras e exposições, congressos, né? Que te ajudam, então, a conhecer o que está rolando de novo naquele segmento que você tanto admira ou aprecia. Também, não esqueça das suas experiências anteriores vividas. Tudo aquilo que você viveu de experiência contribuiu para o teu desenvolvimento. Então, muitos negócios são iniciados por produtos ou serviços baseados em tecnologias e em ideias também desenvolvidas por empreendedores enquanto eles eram empregados de outras empresas. Então, enquanto você talvez era empregado na empresa anterior, você identificou uma oportunidade de negócio bacana, não colocou em prática porque não foi interessante para ti na época, você não tinha dinheiro suficiente ou know-how, mas agora tem. Então, volta lá naquela experiência que você viveu e procura tirar mais proveito dela. Outra forma de você, então, conseguir, né, uma boa concepção de ideias é através dos contatos profissionais. Advogados de patentes, contadores, bancos, associações de empreendedores, todos esses proporcionam, então, uma ótima concepção de ideias. Consultorias, dar consultorias pode ser uma fonte de ideia. Eu, particularmente, quando dou treinamento ou orientação em consultorias, acabo conhecendo mais informações dos clientes, recebendo mais informações de pessoas que me assistem,
Assim como acontece também em sala de aula, aquilo vai fazendo com que possa fluir mais ideias e trazendo mais conhecimento. Então, aproveite também essa concepção de ideias. Pesquisa universitária, né, se você está estudando, a observação do que se passa em volta nas ruas. Lembra que eu falei para vocês em outra aula, né, que às vezes eu estou viajando e eu vejo situações que eu digo, isso eu tenho que levar para os alunos, tenho que fazer um vídeo disso. Então, é importante você estar atento ao seu redor, não só com um olhar de espectador, mas um olhar profissional também. Ideias que deram certo em outros lugares, experiências adquiridas enquanto você é consumidor. Então, sei lá, vai que você quer empreender com e-commerce, uma venda online. E aí você vai ter algumas regras que você vai criar, mas também tem regras que você vai incluir porque você, como consumidor, sentiu necessidade ou sentiu falta. Mudanças demográficas e sociais, mudanças de circunstâncias do mercado, cenário econômico, crise, atraso, pandemia, instabilidade ou estabilidade, são oportunidades, né, que você pode conceber ideias. E ainda, para os últimos itens, né, da lista de concepção de ideias, é um incentivo que eu quero dar a vocês a avaliarem, né, a respeito dessa concepção. Bem, use as suas capacidades e habilidades pessoais, embora você vai se espelhar ou até mesmo admirar outros, mas use as suas próprias capacidades e habilidades pessoais. Isso é muito bacana para que você possa, então, testar e a ideia ter a tua cara, a oportunidade de ter a tua imagem. Também, cuidado com a imitação, ela é importante. Talvez você está copiando de um outro país, né, e tudo, mas cuidado para que ela não roube o brilho do seu negócio. Então, copie, mas tenha o teu olhar, tenha o teu brilho criativo envolvido. Dar vida a uma visão é muito importante. Talvez nas suas ideias, né, empreendedoras, você queira dar vida a uma visão que você tem de mundo, ou de serviço, né, ou de qualidade de um certo tipo de produto. Algumas empresas do segmento médico, né, hospitalar, como clínicas populares, elas conseguiram dar uma vida a uma visão que elas tinham de atendimento. E aí mudaram muito a concepção desse tipo de serviço, por exemplo. Então fiquem atentos, né, às ideias e às concepções que vocês têm de mundo, né, para colocar isso também no teu projeto. Abordar um problema de forma a transformá-lo em uma oportunidade é excepcional, é excelente para você conseguir, então, ter sucesso nesse ramo empreendedor. Então, aborde uma situação que foi necessidade para você ou para alguém que você conhece. Descobrir algo novo em algo que já existe também é muito prazeroso. Então, descobrir uma forma nova de fazer aquilo que já existe, a melhorar, acrescentar uma inovação, uma ideia pré-existente. E assim, combinar de forma diferente, né? Dar uma outra cor a um serviço, a um produto que já existe. Mas voltando a falar de oportunidades, nós estamos indo, né, em ideias e oportunidades, em ideias e oportunidades. Então, voltando a falar de oportunidades, já que falamos aqui da concepção de ideias, é muito importante que a gente conheça as características das oportunidades, né? Já falei para vocês que uma ideia pode fomentar uma oportunidade e a oportunidade é algo mais robusto. Falei que toda oportunidade teve uma ideia por trás, mas nem toda ideia vai se transformar numa oportunidade. Então, vamos ver um pouquinho das características delas para a gente poder entender. Então, eu queria mencionar uma primeira. A oportunidade ela deve se ajustar ao empreendedor. Algo que é uma oportunidade para uma pessoa pode não ser para outra. Por vários motivos. Know-how, perfil individual, motivação, relações, o tempo desprendido para aquela atividade. Quando a gente assistiu o vídeo sobre o nosso amigo do Max Gehring, que falou que tinha uma pizzaria, que ele desprendia muito tempo a ela, pode ser que você não tenha interesse em desprender esse tempo, a se dedicar a esse tempo. Então, o que é uma oportunidade para alguém não é para outro. Por exemplo, trabalhar na área de alimentação, a gente sabe que exige muita dedicação, assim como o comércio. Pode ser que você veja, enxergue a oportunidade, mas não queira, porque não é para você, não é o que você busca. Ou ainda, você quer montar algo na área de saúde, algum serviço, alguma coisa, mas você observa que também tem alguma particularidade lá que você não concorda. Então, você enxerga a oportunidade, vê, tem a ideia, sabe que é bacana, mas não é prática para você. Então, lembre-se sempre que a oportunidade deve se ajustar ao empreendedor. A oportunidade é algo móvel. Se alguém a vê, ainda há tempo de aproveitá-la, mas cuidado. Ela pode ser uma oportunidade hoje e o cenário mudar, econômico, mundial, comportamental, e amanhã não ser mais. No momento de uma pandemia, por exemplo, houve a oportunidade de pessoas confeccionarem máscaras. Quem pensou que isso seria uma oportunidade algum dia? E quem sabe essa oportunidade vai durar ou não? Quanto tempo depois da pandemia?
Então pensem sobre isso, né? A oportunidade ela é móvel, ela pode viver por um certo tempo e não ser duradoura. Um empreendedor que seja habilidoso, ele dá forma a uma oportunidade onde outros não veem nada. Ou veem muito cedo e não conseguiram dar maturidade, ou veem tarde demais. As ideias não são necessariamente oportunidades, como já falamos, né? Embora no âmago de uma oportunidade exista uma ideia. Mas a oportunidade, ela vai ser a fagulha que vai detonar a explosão que é o empreendedorismo. Então, há maior quantidade de ideias que boas oportunidades de negócio. Por isso, tenha muitas ideias, mas faça o filtro, coloque na peneira qual vai ser, então, aquela que vai gerar oportunidade, para que você não se frustre com as suas próprias oportunidades e ideias não concebidas, certo? Quais são algumas características, né, ou oportunidades? As características da oportunidade é que, assim, a oportunidade ela é atraente. Você olha e diz, preciso dela. É durável. Também ocorre, tem uma hora certa para ocorrer, tem um ponto. Estamos ali cozinhando, tem aquele ponto certo, né? E também ela se ancora, ela se prende a um produto ou a um serviço que cria valor agregado, que adiciona valor a quem está comprando ou usufruindo desse serviço. As ideias, diferentes das oportunidades, não apresentam desafios. A oportunidade apresenta. A oportunidade ela sempre apresenta um desafio e reconhecer uma oportunidade enterrada em dados contraditórios, ou em sinais, ou em inconsistências, ou em problemas na vida diária naquele ambiente que você trabalha, ou em lacunas da informação em outros vácuos, atrasos e avanços, enfim, reconhecer uma oportunidade meio ao caos é extraordinário. Então, a oportunidade ela sempre apresenta desafios. Reconhecer e agarrar oportunidades não é uma questão de usar técnicas, checklists e outros métodos para identificar e avaliar, porque não tem uma receita de bolo para conceber oportunidades. Tudo depende da capacidade do empreendedor que está abraçando aquela oportunidade. Isso é o fato. Agora, uma ideia ela não vai ter valor se não for transformada em algo cuja implementação seja viável, visando então atender a um público específico-alvo que faça parte de um nicho de mercado que atualmente, sei lá, está mal explorado, né? Isso é detectar uma oportunidade, é enxergar a ideia e para que público-alvo ela funciona e como ela pode se tornar viável, porque também às vezes existe a ideia, a oportunidade e você não consegue praticá-la, fazê-la viável, né? Às vezes existe uma ideia, trazer a cura do câncer, trazer a cura do coronavírus, trazer a cura da AIDS. Existe a ideia, existe toda uma oportunidade, mas ela não é viável economicamente, ou intelectualmente, ou cientificamente. Então é importante unir os três fatores para que ela possa vir a acontecer. O que conta não é ser o primeiro a pensar, o primeiro a ter a ideia revolucionária, não é isso. Mas sim o primeiro a identificar uma necessidade de mercado e saber como atendê-la, antes que outras pessoas façam. Esse é o ponto fundamental. Para detectar oportunidades, é interessante que você faça algumas perguntas de ponto de vista que induzem a reflexão e que podem transformar o seu negócio, a sua ideia empreendedora, em realmente algo de sucesso. Então, tente responder as seguintes perguntas. Por exemplo, quais são os seus clientes que irão comprar o teu produto ou usufruir desse serviço que você está tentando prestar na empresa que você trabalha ou que você deseja prestar no momento empreendedor futuro? Qual é o tamanho do mercado em reais e em número de clientes? Terceiro, o teu mercado está em crescimento? Está estável ou está estagnado? Saturado? Quem atende a esses clientes atualmente, enquanto você ainda não existe ou enquanto eles ainda não são bem atendidos como você acha que deveria? Quem são os teus concorrentes? Ou quem presta esse serviço? Se você não conseguir responder essas perguntas básicas, iniciais, com dados sólidos, concretos, você tem apenas uma ideia. Não tem oportunidade de mercado. Fique atento. Uma maneira de você conseguir contrair essas oportunidades de mercado, entendê-las, conhecê-las melhor, é fazendo então um benchmark. O benchmark é uma prática muito comum utilizada em muitas empresas, que é quando você vai visitar o teu vizinho, né? Visitar lá o teu concorrente e extrair delas informações interessantes. Essa palavra benchmarking, ela tem origem na expressão inglesa, benchmark, que expõe os níveis de avaliação utilizados nas medições topográficas. E ele foi introduzido na linguagem empresarial do empreendedorismo pela empresa Xerox, o que definiu como um processo contínuo de medição e comparação entre produtos e serviços e práticas com os mais fortes concorrentes que as empresas conhecem como líderes.
Então, o benchmark ele é um processo contínuo, ele fornece uma olhada no vizinho de forma estratégica e interessante para pegar as melhores práticas e aplicar. Suelen, quem é esse concorrente? Esse vizinho vai fazer isso? Gente, é uma troca. Muitas empresas grandes e bem conceituadas fazem essa troca. No material que estou enviando para vocês anexo, explica muito mais sobre benchmark. Eu quero que vocês deem atenção a ele e conheçam melhor. Existem vários tipos. Benchmark competitivo, o interno, o genérico, o funcional. O benchmark você pode fazer com o concorrente ou pode fazer com o setor ao lado. Por que o setor ao lado não tem problemas e o seu tem? Faça o benchmark com ele. Lá no slide que eu mando para vocês, anexo essa aula, vocês vão conseguir ver. É muito bacana, é uma prática que resulta em muitas vantagens. E às vezes você acha que você vai encontrar as respostas lá fora na concorrência, mas a resposta é dentro de casa, na mesma empresa. Então fica atento. E aí além do benchmark, uma outra estratégia de negócio bacana que vocês podem utilizar é a utilização da startup. Startup, né, o startup, como alguns preferem falar no inglês, esse termo ele começou a ser utilizado durante a crise das empresas.com, aquelas mesmo que deram origem ao empreendedorismo. Essa crise surgiu entre 96 e 2001. Na época foi formalizada uma bolha especulativa que caracterizava que todas as empresas que estavam começando eram como se fossem startups ou startups. E na etimologia da palavra, né, essa palavra ela denota algo que está em início, que vai ser colocado em funcionamento. Então, é algo que justamente é empreendedor. É uma empresa jovem, com um modelo de negócios repetível, ou repetível, tanto faz, e escalável, em um cenário de incertezas e soluções a serem desenvolvidas. Embora não se limite a pequenos negócios, mas uma startup, ela exala inovação. E aí, no material também que eu mandei para vocês, em anexo a essa aula, tem algumas startups. E eu explico para vocês o que é um negócio que tem modelo repetível e escalável. E explico também os tipos. Existem 3 tipos de startups. A B2B, que é o business to business, que é muito conhecido nas empresas. A B2C, que é business to consumer. E também B2B2C, que é business to consumer. Todas essas explicações vocês vão ver no material anexo também comigo. E existe também nesse material, eu coloquei para vocês, porque o termo startup talvez possa ser longe para alguns segmentos, né, que vocês atuam. Então, Sueli, eu nunca ouvi falar de startup, eu acho que isso é muito da administração e eu sou da área de saúde, ou então, isso é muito da área econômica, eu sou da... Enfim, para não ficar distante, eu trouxe para vocês no material anexo alguns exemplos de startups de sucesso. Lá eu tenho o exemplo do PayPal, eu tenho o exemplo da Uber, tenho o exemplo do Netflix, da Google, enfim, de diversas empresas que são consideradas startups e que são do seu cotidiano, do seu conhecimento, e que você vai achar bacana entender melhor como elas foram concebidas, né, as ideias delas. Afinal, quem pensou há tanto tempo atrás em descentralizar o serviço de motorista particular, criando então a Uber ou outras empresas afins. Eu usei a Uber como exemplo, mas existem muitas empresas, né? Então acabou a história de ficar lá no meio da rua, ó, acenando para o táxi, ou acenando para um carro, né? Para ter certeza de que em poucos minutos você vai receber aquele carro no endereço que você informou ou mencionou. Então, além de solucionar essa dor que estava sendo no serviço, né? Porque, como eu te falei, a startup e o processo empreendedor tem interesse em solucionar uma dor do mercado, um problema, uma necessidade do mercado, você ainda conseguiu, através da criação da startup, a oportunidade de tornar um negócio jovem, lucrativo, inovador e antenado com os desejos e necessidades do mercado. Vocês vão observar, tanto como eu falei agora da Uber, quanto do Netflix, que vocês vão entender já com esse conceito, né, de empreendedorismo, que também são ideias que geraram oportunidades baseadas em brainstorming, baseadas em necessidade do mercado. Quem muitas vezes, assim, da minha época para trás, que ia para a locadora alugar filmes, tinha que rebobinar as fitas, tinha que devolver um certo prazo, tinha que esperar uma sexta-feira para ter uma promoção. E o Netflix trouxe isso para dentro de um celular, para dentro de computador, a computadores. O meu particular tem uma tecla escrito Netflix. Então, assim, existem hoje, né, umas ideias inovadoras de você ter o seu filme, o seu cinema a hora que você quiser dentro de casa. Ou ainda do PayPal, de facilitar pagamentos, da Google, de facilitar buscas e ser o santo ajudador de vocês na hora das dificuldades e dos trabalhos impossíveis. Enfim, então pensem e observem como as startups são excelentes exemplos de processos empreendedores. Bem, fechamos nossa aula, terceira aula por aqui.
quarta aula tem aula e trabalho. Aguardo vocês na próxima encontro, tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo. Leiam lá o material anexo. Beijo grande. Tchau, tchau.